relação do usuário de crack com a substância é tão estreita que pode gerar uma dúvida. É o usuário que fuma a pedra ou a pedra que fuma o usuário? Com o traficante a relação é diferente. O bandido que é bandido não é viciado. A mistura desses papéis, bandido e usuário, provoca conflitos e violência no universo do crack. Não é novidade que as línguas transplantadas e os falares regionais são depósitos onde se conservam inúmeros arcaísmos. O francês do Canadá, por exemplo, apresenta traços arcaicos, quando comparado ao francês da França. O mesmo se poderia dizer em relação ao português do Brasil e o de Portugal. Algumas diferenças que se verificam entre os estilos brasileiro e português da língua comum explicar-se-iam justamente por essa conservação de arcaísmos, mais ou menos vivos aqui no Brasil. Hoje, a editora PUC Minas conta com um conselho editorial do mais alto nível, formado por professores, e o conselho editorial hoje tem um caráter deliberativo. É ele que decide quais as obras que serão editadas pela PUC Minas. Nós trabalhamos hoje em dois níveis. Primeiro, um nível de publicarmos obras da universidade, os melhores trabalhos, as melhores teses de doutorado das áreas da nossa universidade consideradas de excelência pelo Ministério da Educação. Ao lado disso, nós estamos também em parcerias com outras editoras, lançando livros que são fundamentais para melhor compreendermos a história e a formação do Brasil. Na linha da abertura para essas publicações mais antigas, importantes na formação brasileira, nós editamos, por exemplo, recentemente o livro O Brasil na História, do Manuel Bonfim, que é um livro pouco conhecido, mas é fundamental para compreendermos de uma forma mais ampla a história brasileira. Manuel Bonfim é um autor do qual a gente pode discordar, mas é importante conhecer, porque nos anos 20 do século passado, ele já colocava coisas muito importantes, porque prevalecia até então a ideia de que nós éramos um país atrasado, subdesenvolvido, por conta do nosso povo. Uma leitura racista contra a nossa formação étnica, cultural, e ao mesmo tempo também questionando a questão climática, aquela ideia de que o Brasil era um país inviável por questões raciais e por questões climáticas. Manuel Bonfim vem de uma forma vigorosa, defendendo o povo brasileiro, defendendo a história construída pelo povo brasileiro, afirmar as nossas potencialidades e mostrar as questões dos nossos desacertos sociais, econômicos, por conta da história, por conta do nosso processo de colonização. Manuel Bonfim foi um intelectual brasileiro, nascido em Sergipe, que era médico e no decorrer da sua profissão médica, ele se tornou também psicólogo, teve uma formação em psicologia, inclusive na Europa, na França, e que se tornou ao longo da vida cada vez mais um educador, uma pessoa preocupada com a educação. E é exatamente por causa desse caminhar do Manuel Bonfim que ele produziu obras de grande importância como esta, O Brasil na História, que está sendo lançado pela editora PUC Minas. Bom, ele teve várias obras de psicologia e pedagogia, mas no campo das ciências sociais, da história, eu destacaria como primeira grande obra um trabalho que ele publicou em 1905, chamado América Latina, Males de Origem. Ele estava estudando na França nessa época e recebeu uma encomenda de uma revista francesa para escrever sobre as causas do atraso da América Latina e do Brasil. Para Bonfim, a história deixou de ser orientadora e estimulante social, ao ter sido falseada em proveito das elites e do Estado, deixando de lado os interesses dos vencidos e excluídos.
A chamada História Universal teria sido elaborada pelas nações mais poderosas, com o intuito de ressaltar sua própria grandeza em detrimento dos povos dominados. Este livro quero que seja um protesto, um grito de alarma de som brasileiríssimo, um brado de entusiasmo para um futuro melhor. Silvio Romero, História da Literatura Brasileira. A sua experiência nos movimentos de educação popular, Respectivamente alcançadas pela escritora. E também um outro livro muito importante que nós lançamos, um livro extremamente bem feito, é o livro do Paulo Sérgio Malheiros, o livro sobre Mário de Andrade, né? Um livro muito interessante, aborda o Mário de Andrade da sua dimensão musical. Ele foi um grande músico, né? Conhecedor da música, e teria sido um grande pianista se não fosse um acidente familiar que ele viveu com a perda do irmão. Mas o Mário de Andrade, como era múltiplo, ele próprio dizia isso na sua poesia clássica, então o livro também trabalha a dimensão da correspondência do Mário de Andrade, a sua presença na literatura, no ensaio, na crítica. Um ponto importante que eu vejo é que tanto o Manuel Bonfim como o Mário de Andrade, por caminhos diferentes, pessoas diferentes, eles têm um ponto de encontro fundamental, que é o profundo amor ao Brasil e ao nosso povo. Um dia, o grão pequenino do café nunca mais apodrecerá no galho. Então estarão bem definidas e nítidas para todas as grandes palavras do verbo. Terá fraternidade verdadeira, existirá o sentido da igualdade verdadeira, e o poeta será mais verdadeiro. Eu já tinha feito um mestrado sobre o Mário de Andrade e a proposta era continuar. Aí eu escolhi, como continuação, focalizar o Mário de Andrade mais como um intelectual, mas um intelectual que pensava na educação como uma solução para os problemas da sociedade brasileira. Então, por isso escolhi uns textos que têm relação direta, uns textos do Mário de Andrade que têm relação direta com a escola, para trabalhar esses textos procurando um fio condutor assim, do pensamento dele. E depois, passaram alguns anos, eu retomei o texto e tirei um pouco assim do peso acadêmico, vamos dizer, né, para ele ficar mais fácil de ler, mais agradável. O Mário de Andrade mesmo fala que quando ele era adolescente, quando ele descobriu a música, ele descobriu que, junto com a música, que ele se interessou por tudo mais, pelas artes em geral. A música foi para ele uma revelação. E, então, desde esse começo até o fim da vida, ele sempre esteve ligado à música, ou como professor, ou como crítico de música, ou então até como líder, né, de um movimento nacionalista dentro da música brasileira. Então a música é um fio condutor mesmo das ideias, do pensamento dele. O importante é repensar o Mário de Andrade 100 anos depois, assim, ele estaria fazendo esse ano 120 anos, não como um autor datado, de um modernismo, de um nacionalismo, mas de uma pessoa que ainda tem muito o que dizer. A obra dele ainda diz muito para o momento atual brasileiro. Então, acho que por isso é sempre bom reler o Mário de Andrade. O debate sobre as desigualdades educacionais e suas complexas relações com a pobreza tem ocupado posição de destaque no Brasil e na América Latina, intrinsecamente relacionado às perspectivas de desenvolvimento econômico e humano com a equidade social. Sobre essa ótica,
Os especialistas que participam desse livro analisam os aspectos endógenos da educação, apontando suas interações com a reprodução das desigualdades e seu impacto nos processos de mobilidade ocupacional e social. Essa abordagem conceitual e empírica contribui para uma reflexão contemporânea e necessária sobre os novos rumos da educação brasileira. Where could we wanna go tonight?